Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Eira Cristã. Hoje vamos estudar mais de Epístolas Paulinas, o capítulo 4, né, segunda Epístola aos Coríntios. Tá? Bom, primeiro o propósito, né? Foram, pois, outros problemas que deram origem à segunda Epístola aos Coríntios. Tá? Temos lá a primeira, que foi bem doutrinária e tudo, né? Deles se sabe que eram graves, né, e afetaram profundamente o apóstolo, tá? Ele escreveu aí pela escrita dele, pela forma que ele se expressou, podemos perceber que isso o afetou profundamente. Ainda que das circunstâncias em que se produziram e do curso dos acontecimentos só tenha restado uns poucos dados isolados, tá? É provável que de Éfeso, né, pouco depois de haver escrito 1 Coríntios, o apóstolo viajou pela segunda vez a Corinto, né, que era a capital da Acaia, uma província romana, tá, no território grego. A cidade de Corinto era a capital da província da Acaia. Agora, em 2 Coríntios, né, manifesta pela terceira vez, estou pronto a ir ter convosco. Ele fala dessa terceira vez aqui. Aquela segunda visita feita entre as duas epístolas consistiu em uma rápida viagem, de ida e volta, que o decepcionou bastante e o encheu de amargura, tá? E aí escreve a carta com lágrimas, a famosa carta com lágrimas. Carta com lágrimas é uma carta de Paulo aos Coríntios que se perdeu, né? A maioria dos eruditos acredita que essa carta tenha se perdido, porque ela é citada, mas não é encontrada, tá? Então, depois do seu regresso a Éfeso, ele voltou a escrever aos Coríntios, tá? E o fez com um ânimo ainda dolorido, né? Como mais tarde ele mesmo haveria de comentar, tá? Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias, tá, de coração vos escrevi com muitas lágrimas. Né? Ele está falando daquela carta de lágrimas que ele tinha escrito antes. Trata-se, pois, de uma carta, né, apropriadamente chamada com lágrimas, né, que alguns comentaristas consideram irremediavelmente perdida, tá? Embora alguns acreditem que uma seção aí de 2 Coríntios possa ser essa carta, né? A maioria já disse, considera isso um pouco provável, né? Considera, a maior consideração é que essa carta tenha se perdido, né? Não tenha sido encontrada, né? E está irremediavelmente perdida. O tema da epístola, segunda epístola, de todas as epístolas de Paulo, 2 Coríntios, é uma das mais pessoais, tá? É uma revelação do seu coração, de seus sentimentos mais íntimos, de seus motivos mais profundos. Uma exposição de seu coração não foi uma tarefa fácil para o apóstolo, mas sim uma tarefa bem desagradável mesmo, tá? E quando foi escrita? Data e lugar, provavelmente foi em Filipos, porque ele tinha ido a Éfeso, né? Tinha passado por Corinto, ele foi em Corinto 3 vezes, tá? Filipos, né? Ali junto da Macedônia, já na área da Europa, do lado europeu, tá? Ele tinha ido a Éfeso, do lado asiático, de onde ele escreveu a carta, primeiro aos Coríntios, tá? E depois voltando, né, no outro lado, né, na cidade de Filipos, né, durante a sua terceira viagem missionária, né, no ano 57 depois de Cristo, provavelmente, né? A outra tinha sido escrita na outra viagem anterior, tá? E agora, na cidade de Filipos, ele manda essa carta, mais essa carta aí, né, que consideramos ser a terceira carta que ele envia aos Coríntios, tá? Considerando que se perdeu uma. Na Bíblia nós temos duas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, tá? Então, a quem ela foi dirigida? Depois de escrever a primeira carta aos Coríntios, em Éfeso, tá, do lado asiático, Paulo foi a Troade, também do lado asiático, tá? Troade, Troia, né? A mesma cidade de Troia, do lado asiático, onde ele esperou Tito, que devia trazer uma resposta de Corinto. Ali era bem movimentado, porque tinha o movimento de embarcações, tá? Naqueles golfos ali, né? No Mar Jônico, né? Indo para o Mar Negro, né?
toda aquela região ali era uma região muito navegada, tá? Naquela época, do início das grandes navegações, era o lugar mais navegado do planeta, tá? Então, para passar para ir da Ásia para a Europa, pouco se usava já nesse tempo a estrada real, que dava a volta, passava por Constantinopla, que é Istambul, né? Na porta da Ásia. Istambul é a divisa da Ásia com a Europa. E a estrada real continuava e dava a volta pelas montanhas, tem uma região muito montanhosa ali, perto da Suíça e tal, para chegar em Roma, era uma trabalheira. Agora, por mar era fácil, pegava uma embarcação, vinha para Corinto. Nesse tempo aí ainda não estava pronto o canal de Corinto, então dava a volta de 400 quilômetros em volta do Peloponeso, né? E ia para a Ásia, tá? Depois as embarcações menores, depois da construção do canal de Corinto, né? Começado por Nero e terminado pelos seus sucessores, o seu sucessor mesmo, Galba, não fez nada, abandonou o projeto, que foi retomado depois, né? Construíram lá um canal de 6 quilômetros e pouco, né? Na pedra, cortado na pedra, para pequenas embarcações, né? Não dava para passar um transatlântico lá, mas economizava um tempo tremendo, porque ao invés de rodear 400 quilômetros, para pôr embarcação não é muita coisa, 400 quilômetros, mas qualquer tanto que você economiza aí, né? Indo da Ásia, da Europa para a Ásia, já dava uma quantidade boa, tá? Então, ele ficou, Tito estava em Trode, né? Esperando, né? Paulo, aliás, estava esperando Tito na cidade de Trode, né, para trazer uma resposta vindo lá de Corinto. Desapontado, né, em sua expectativa, Paulo foi para Macedônia, lá, né, onde ele encontrou Tito, né, na cidade de Filipos, que deu boas novas que a igreja, na sua maioria, tinha aceitado as suas exortações, a igreja de Corinto, mas que tinha uma pequena minoria que tinha resistido à sua autoridade. Bom, e para consolar e animar, né, os primeiros e admoestar os últimos, né, os primeiros é aquela pequena minoria, os últimos, né, o resto da igreja, né, então para consolar a igreja e admoestar os revoltosos, Paulo escreve uma segunda carta, tá? Que está na Bíblia, uma segunda carta, que no caso aqui seria uma terceira, tá? Depois daquela carta de lágrimas, né? Aí aconteceu toda essa coisa e Paulo escreve essa aqui, que é uma das cartas mais pessoais de Paulo em todo o Novo Testamento, tá? Para que ela foi escrita, né? Então, ela teve pelo menos 4, né? Ele cita 4 aí, para consolar os membros arrependidos da igreja, para admoestar aqueles rebeldes, né? A minoria, para orientar a igreja contra falsos mestres, que já é uma orientação teológica, didática, né, importante, né, e para resistir aos ataques contra o seu ministério, né? Novamente, aí Paulo muitas vezes teve que fazer defesa do seu ministério apostólico, tá? E aí em 2 Coríntios não foi diferente. Bom, o seu conteúdo é excessivamente difícil analisar o livro, né, como diz um certo escritor. É quase impossível analisar essa carta, que é o menos sistemático, né, do escrito de Paulo. Porque um escrito sistemático é fácil de fazer uma análise. Você faz uma análise sistemática dentro, né, da teologia, né, da harmonia ali. Mas essa carta aí ela é muito pessoal. Então ela se assemelha a um rio africano. Às vezes corre calmamente, né, e espera uma análise satisfatória, mas de repente aparece uma grande catarata e uma agitação terrível que, quando fende-se as grandes profundezas do seu coração. Então ele faz aqui uma analogia, né, a um rio africano que às vezes está calmo, às vezes está agitado, e foi Paulo escrevendo essa carta aí que às vezes estava calmo e às vezes estava aparecendo esses rios africanos aí, né, nas suas atividades, tá? Bom, no item 7 ele fala de uma visão retrospectiva, né? A análise é feita em 4 aspectos. Deus sustenta Paulo na tribulação para que ele possa consolar os outros, né? Os motivos de Paulo são puros, né? Está nos outros versículos aí, e porque ele retardou a sua visita, né? Ele explica, e Paulo espera ansioso notícias de Corinto, né? Paulo, como
como um bom cristão, uma pessoa preocupada, ele queria notícias, né, do resultado do seu trabalho em Corinto e tal, tá? É por isso que ele estava ansioso esperando isso daqui, né? Depois fala da eficiência do ministério de Paulo aí, né? A dignidade, a eficiência, né? A defesa do ministério dele, né? E também ele fala da oferta, né? Uma oferta para os judeus crentes, né? Ele coloca isso aqui, ele junta o amor de uma igreja pela outra, levantando ofertas de uma igreja para levar para outra. Muitas vezes Paulo fez isso, né? Levantava oferta nas igrejas que estavam mais bem situadas, que tinha gente de melhor poder aquisitivo, e levava para outros lugares, né? Ele fez isso mais de uma vez também, tá? E assim, depois de defender o seu apostolado, né? No final da epístola, uma coisa muito bonita também, mas difícil de analisar, difícil de sistematizar, como foi fácil a primeira carta de fazer uma análise. A segunda é muito difícil porque ela é muito pessoal, né? Tem assuntos muito pessoais que Paulo trata com os coríntios, que nos mostra a pureza do coração cristão, né? E a conduta mesmo, né? Porque o cristianismo é uma religião sociável. Então tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa conduta, tem a ver com o nosso sentimento, tem a ver com o que nós acreditamos, tá? Então esse é o cristianismo, e ele está retratado aqui de uma forma bem pessoal, bem prática, bem dia a dia, bem cristão mesmo, né? Essa carta fica essa admiração aí, né? Da forma, né? Até conhecendo a forma humana dele, as suas limitações humanas também, que é perfeitamente normal e perfeitamente compreensível para nós, os cristãos, né?